nós já vamos iniciar aqui o nosso quadro aqui no programa, que é um quadro que nós temos feito nesse tempo, onde nós não podemos ter convidados presenciais aqui no nosso estúdio, então nós fazemos por videochamada um quadro chamado Contraponto. Então, inicia-se agora o Contraponto aqui do Telescópio. Lembrando que o Contraponto nós temos um tempo de 3 minutos para a resposta de cada um dos participantes para uma pergunta que é realizada na rodada. Então, nós temos uma pergunta por rodada, essa pergunta é respondida por um, depois respondida por outro. Desde ontem, desde essa segunda-feira, nós tivemos então uma mudança um pouquinho aqui na forma do contraponto. Então, a partir de agora, os participantes podem escolher quanto tempo vão utilizar para responder uma pergunta e depois esse tempo ficará salvo, ou seja, ele poderá ter a possibilidade ainda de utilizar esse tempo depois que o outro participante responde. Então, caso aqui um dos participantes demore 2 minutos para responder a pergunta, o outro vai utilizar o quanto tempo quiser, pode deixar também um banco de tempo ali e depois até terminar esses 3 minutos. Então, para dar mesmo essa chance do programa poder ter um pouco mais de dinâmica aqui, né? Acompanhe com a gente, vai dizendo aqui o que você vai achando de tudo isso. E para conversar aqui a respeito desses assuntos, hoje nós temos a presença do Bruno Torezan, aqui de Itapetininga. Bruno, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Hoje é um dia um pouco corrido, mas a gente vai conseguir conversar. Mais uma vez um prazer de poder dialogar aqui com vocês. Muito obrigado, Bruno. E também o Flávio Krug, aqui de Itapetininga. Flávio, boa tarde. Boa tarde, Guto. Boa tarde, Bruno. Vamos aqui discutir algumas ideias, sem tentar impor, porque ideias são para ser debatidas e não impostas. A escolha do tema e do que acompanhar cabe ao público, né? Então nós estamos aqui à disposição para fazer um contraponto de alto nível aí. Muito bem, já iniciando então com você, Bruno, a respeito aqui de uma notícia quente aqui, né, que acabou nessa manhã agora. A Polícia Federal iniciou na manhã dessa terça-feira, dia 26, a Operação Placebo, sobre suspeitas de desvios na saúde do Rio de Janeiro para ações na pandemia do coronavírus. São 12 mandados de busca e apreensão, um deles lá no Palácio das Laranjeiras, residência oficial do governador Wilson Witzel. Segundo, depois nessa reportagem, né, eu tirei essa reportagem lá do G1, do portal de notícias, o Witzel, a hora que vai fazer o seu pronunciamento, uma das frases que ele utiliza é o quê? A interferência anunciada pelo presidente da República está devidamente oficializada, ou seja, ele coloca como se fosse algo da ação mesmo do presidente nessas trocas da Polícia Federal, essa investigação contra ele. A seu ver, Bruno, essa ação demonstra que os governadores de estados eles estavam mesmo utilizando de tudo isso para um enriquecimento ilícito e a pandemia seria uma forma aí dele manter o povo, né, gastando esse dinheiro de forma errada, ou é mesmo uma interferência do presidente, aquela interferência que se atribui a ele de que ele estaria fazendo naquela reunião, falando que vai trocar a Polícia Federal do Rio de Janeiro, seria essa uma das menções aí, uma das formas aí dele realizar essa interferência. O seu parecer, Bruno, por favor. Guto, infelizmente, a gente vive como eu já disse da outra vez que eu estive aqui, a gente vive uma crise de ética no país, né? Infelizmente, sim, eu acredito que haja muito desvio, visto que a pandemia, ela permite que sejam adquiridas coisas sem licitação, que é o modo mais justo que a gente consegue ter. Acredito sim que deve ser investigado sempre, tá? Não deve ser escondido nada, e a Polícia Federal tem que ter autonomia total para buscar os corruptos e para proteger a população da melhor forma possível. O presidente, no tal do vídeo bombástico, ele deixa muito claro que ele quer ter uma interferência política muito forte dentro da Polícia Federal. Eu não acho isso também certo, mas nesse caso em específico do Wilson Witzel, junto com o Estado do Rio de Janeiro de forma geral, é visível que há muitos problemas com relação às licitações, é visível que há muitos problemas com relação à distribuição de dinheiro dentro do Estado, muito por conta da Covid. Óbvio que o Witzel está querendo se candidatar, a gente está vendo que ele está se manobrando para isso, porém, a Polícia Federal ela tem que ser isenta de qualquer interferência, esse é o meu ponto, né? Se há necessidade de investigar, e ela está ali para investigar realmente, ela precisa disso, e ela precisa ter essa autonomia para fazer. Isso vale para o Witzel, vale para os prefeitos do Rio de Janeiro, mas vale também para os filhos do Bolsonaro, caso haja alguma coisa nesse sentido. Não há de se ocultar ninguém da investigação, porque investigado é necessário ter total autonomia nesse sentido. Muito bem, tempo
Também passando agora aqui para o Flávio. Flávio, qual que é o seu olhar a respeito? Eu sei que é algo acabou muito recente, né? Nós não tivemos ainda muitas notícias do que foi encontrado lá, só a Polícia Federal saiu com muitos documentos da casa do governador, mas olhando assim, principalmente essa fala dele, né? Onde ele atribui essa ação da Polícia Federal a uma interferência direta do presidente na Polícia Federal. A seu ver, isso se justifica? Seria mesmo uma interferência direta ou seria, vamos dizer assim, aquilo que o presidente já alertava que governadores, prefeitos estariam utilizando disso de outra forma, uma forma ilícita aí nas cidades e nos estados? Como você vê isso, Flávio? Eu me assustaria muito se não houvesse uma investigação com tantos desmandos que estão tendo aí nessas contratações de respiradores, nessas partes ilícitas aí da pandemia, né? O Witzel, ele vai se apegar em qualquer coisa que ele puder para poder ganhar uma muletinha aí para poder se apoiar. Mas a Polícia Federal, ela tem a autonomia dela, e independente da Polícia Federal ter autonomia ou não, nós temos que acreditar no nosso judiciário. A Polícia Federal, ela vai indiciar e vai caber aos juízes que forem julgar a punição ou não. E aí, em seguida, vem a Assembleia do Rio de Janeiro para poder declarar um possível impeachment ou não. Então, são vários âmbitos para poder corrigir possíveis problemas de ação, né? Nós estamos vendo aí que a Polícia Federal está em várias partes do Brasil, não é só no Rio de Janeiro, então isso já cai por terra o que ele está falando, que é só com relação ao Rio de Janeiro, não é isso. O que o Bruno falou, também acho, os filhos do Bolsonaro devem ser investigados sim, entendeu? O que nós não podemos é julgar antes do tempo, que a investigação venha, que os juízes julguem, e aí a partir disso nós podemos tomar um lado. É difícil você falar de acusações quando são meramente ideias. Eu acho que, será que, nós temos que ter muita seriedade nessa hora, porque muitas pessoas sendo julgadas e acusadas, sem provas, antes do tempo, isso não nos cabe, né? Isso cabe às investigações de âmbitos federais, estaduais e municipais, e assim que tiver o julgamento transitado e julgado, nós vamos falar, olha, realmente tem prova, o cara foi pego, é ladrão, desviou milhões de reais e assim a gente consegue tomar um partido melhor. Mas o Rio de Janeiro, ele é incrível, né? Os 4 últimos governadores foram presos. Então, não tem como falar, provavelmente o 5º vai ser preso também. Foi o que um rapaz falou ontem num vídeo que eu assisti. Não é mais fácil cercar Laranjeiras lá e já deixar os caras presos lá, porque virou uma cleptocracia lá no Rio de Janeiro que de governo após governo ela não muda. Então tem que ir para cima mesmo. Os cariocas merecem mais respeito, merecem uma qualidade de vida, merecem transparência, e isso tem que ir ao fundo, não podemos deixar a coisa degringolar. Tempo. Também passando agora aqui para você, Bruno, gostaria de completar mais alguma coisa sobre esse assunto, por favor, pode falar para a gente aqui. Na verdade, eu tendo a concordar. Realmente, nós temos os 3 poderes independentes e livres para que exista essa verificação, essa dupla checagem sobre os casos, né? A temeridade surge quando um desses 3 poderes acaba sendo impedido de trabalhar, né? Então, o executivo ele tem que trabalhar do jeito que ele deve trabalhar, o judiciário tem que verificar, e o legislativo tem que legislar sobre o assunto sem interferência, né? Isso que talvez seja o ponto mais interessante. Então, independente do que for, primeiro, não devemos julgar antes de ter sido julgado efetivamente, então não devemos tomar uma decisão. Isso vale para tanto direita quanto esquerda, tanto para time A ou time B, né? Nós temos que ser menos extremistas e ter mais parcimônia nas nossas decisões, mais parcimônia nas nossas análises que surgem, né? Quanto mais a gente fizer isso, melhor o Brasil vai andar e melhor a população vai ser atendida. Muito bem. E também, Flávio, eu gostaria de completar mais a respeito desse assunto? Eu acho que, como o Bruno falou, tudo vai bem com equilíbrio. O extremismo, ele nunca é bom. Então, com equilíbrio e discernimento, a gente consegue tomar atitudes e trocar ideias de forma amistosa, de forma que venha esclarecer realmente para o público. Quando existe extremismo, a pessoa que mais vai ficar confusa aí vai ser o público que está nos assistindo. E nós temos que levar essa tranquilidade, essa luz no fim do túnel, que as coisas vão acontecer de forma melhor e que vai dar tudo certo. Tempo.
Muito bem, e passando para a nossa próxima pergunta aqui, agora referente aqui ao estado de São Paulo, né? Nós tivemos um anúncio ontem feito pelo governador João Dória, a gente fez alguns comentários, né, a respeito aí dessa prolongação, que é a grande dúvida que vem surgindo aqui, né? Há mais de meses aí nós estamos esperando, vamos dizer assim, alguns anúncios, nós sempre esperamos um anúncio aí da prorrogação dessa quarentena, da prorrogação desse isolamento e tudo, e agora ele disse a frase, né, dessa vez em que será uma quarentena inteligente, apontando ali algumas possibilidades assim progressivas, algumas saídas, algumas formas diferentes. A seu ver, Flávio, agora já a primeira pergunta é para você. Esse seria o caminho agora, reaberturas graduais, ou isso pode atrapalhar o combate ao Covid? Ontem eu estive conversando com alguns amigos e falando exatamente sobre esse tema. Quando o governador vem falar em quarentena inteligente, agora significa que o restante não foi inteligente, não foi nada saudável. Então ele mesmo está dando o tiro no pé. Eu acredito, mais uma vez, na palavra equilíbrio. Nós temos que, sim, preservar a saúde, ter responsabilidades. Não existe nada mais insalubre, desde quando começou essa quarentena, do que as agências bancárias. Inclusive, em feriado decretado pelo governo estadual de São Paulo, a Febraban não aderiu. Ou seja, o governo está completamente sem moral, né? Porque a parte mais insalubre da coisa funcionou normalmente, não respeitou a quarentena. Então, assim, por que alguns podem trabalhar e alguns não podem trabalhar? Ou todos trabalham ou ninguém trabalha. A minha opinião é só serviços essenciais, entendeu? Então nós temos que ter esse equilíbrio, porque a fome bateu na porta das pessoas. Nas periferias as pessoas estão sofrendo muito com o desemprego, com a fome. Isso vem acarretando mais violência doméstica, isso vem acarretando mais abusos de pais para com filhos, vizinhos para com crianças. Tá todo mundo à flor da pele, sem paciência. A situação realmente está muito complicada no nível psicossocial. Nós precisamos nos unir, as pessoas de bem, as pessoas que estão a fim de ajudar o próximo, para fazermos mais ações de ajuda filantrópica. E cada vez que a gente vai entregar um alimento numa comunidade, conversar com essas pessoas, que as pessoas estão precisando dessa conversa, desse ombro amigo, que é muito simples você entregar um alimento, virar as costas e ir embora. Então, hoje a gente tem que focar no lado psicológico, no lado da violência, porque já vai subir essa violência, aliás, já subiu na nossa cidade a partir de furto e roubos. Então, uma coisa vai desencadear a outra. Ninguém quer a doença, mas também, se acabar a economia, a própria Unicef já declarou que nós estamos para perder 6 mil crianças por dia de 0 a 5 anos. Então, é muito complicado a gente pensar somente em quarentena. Isso porque a Unicef fez um estudo em cima de quê? De pessoas que não vão fazer o pré-natal, que não vão cuidar de suas gravidez, de crianças que não vão passar por consulta médica devido ao Covid. E eles nem fizeram ainda um estudo em cima da desnutrição infantil, e vai ser mais milhares de crianças que vão morrer pelo mundo. Isso até me assusta muito, porque os dados da Unicef apontam o Brasil entre os 10 piores do mundo nessa parte de morte infantil aí. Nós temos que virar esse jogo, nós temos que ser mais solidários e fazer o melhor por todos nós, não somente para nós, a nossa casa, mas para aqueles que estão necessitados nesse momento e precisa de uma atenção especial, tanto psicológica quanto material. E assim nós vamos conseguir vencer tudo isso que está acontecendo. Muito bem, passando agora aqui para o Bruno. Bruno, a seu ver, exatamente esse comentário, né, do governador, lembrando que, pelas informações que eu tenho, ainda não foi anunciado exatamente o plano que vai ser adotado, né, mas foram alguns comentários e perguntas feitas a ele. Ele falou de se aplicar uma quarentena inteligente daqui para frente, que seriam, vamos dizer assim, pelo que se presume, reaberturas graduais, né. A seu ver, esse é o caminho, isso não pode atrapalhar o combate ao Covid, vai dar para reconciliar as duas coisas? Como você vê, Bruno? Guto, eu acredito que a gente tenha que ver muito das experiências que a gente tem visto no mundo, né? O Brasil teve a oportunidade de já de antemão, visualizar o que as outras empresas, os outros países conseguiram fazer e ter os resultados visíveis. É óbvio que o Brasil tem condições adversas dos outros países, mas o que a gente pode ver é que o índice maior de isolamento reduz o índice de contágio, tá? E, infelizmente, o Brasil não está preparado para todo o volume de contágio que possa vir a acontecer, né? As UTIs, elas estão ficando superlotadas, isso partindo do estado de São Paulo, obviamente, mas a tendência é que
com o relaxamento da quarentena, as pessoas venham a se contagiar mais e precisar necessariamente de mais atendimento. Por outro lado, eu acredito também que a gente tenha que pensar muito no impacto econômico, porque os outros países, eles conseguiram, obviamente, se recuperar um pouco melhor, porque eles tinham uma estrutura melhorada de economia, de recuperação, né? O que a gente pode ver, de fato, é que países que não relaxaram a quarentena podem abrir mais rápido e têm menos prejuízos econômicos no futuro, né? Países que não relaxaram a quarentena, que já relaxaram a quarentena, como Suécia, por exemplo, não conseguem mais absorver os mortos, infelizmente não conseguem mais cuidar dos seus doentes, né? Itália foi um dos exemplos também, Milão mesmo, tentou relaxar a quarentena, tentou falar que não precisava, e no final das contas o prefeito de Milão acabou voltando atrás e falando que realmente foi um erro dele. O fato é que eu defendo uma análise muito séria sobre isso, e que a saúde tenha que ter prioridade, porque acaba impactando no resto, né? As famílias que hoje não podem trabalhar, não vão poder trabalhar no futuro, porque vão perder seus pais que estavam trabalhando, né? Eu defendo que seja feita uma análise científica, uma análise séria, independente de política, independente de análises econômicas, independente de outra coisa, seja feita uma análise séria sobre a real necessidade da quarentena e de quais são as atitudes que a gente possa ter. A população precisa também, nesse sentido, ter um respeito maior sobre a quarentena, né? A população ela tem desobedecido muito e tem saído muito às ruas, pessoas que não precisam trabalhar ou não precisam andar nas ruas têm andado, pessoas que vão buscar poucas coisas no mercado, enfim. Então, há um trabalho conjunto, inicialmente pela economia, pelo trabalho científico do governo, e existe também uma necessidade de um respeito maior da população. Muito bem. Que os dois têm pouquinho tempo aqui. Eu posso passar para a próxima pergunta? Já gostaria de fazer mais um comentário? Pode sim. Vamos passar então já? Vamos lá. Passando aqui então para a próxima pergunta, aqui a próxima rodada, iniciando agora pelo Bruno aqui. Bruno, falando a respeito da reunião ministerial, né? Nós tivemos os vídeos aí divulgados pelo Supremo, então, dessa reunião do presidente Bolsonaro e seus ministros, onde surgiram ali algumas críticas, por um lado, falando que o presidente em nenhum momento tocou a respeito da pandemia, falou muito de coisas internas ali, de outras pautas, tudo que não seriam as pautas do Brasil e que isso enfraqueceria, sendo que ao mesmo tempo se falaram muito também de que as atitudes do presidente ali demonstram mesmo, vamos dizer assim, uma seriedade dele, de levar as bandeiras que ele carregou durante a campanha, tudo, e que isso fortaleceria a ligação dele com a sua base nesse momento. Diante de todos os pedidos de impeachment nesse momento, nós sabemos que o impeachment ele acontece muitas vezes com a pressão popular, né? Sem a pressão popular fica muito difícil. A seu ver, essa reunião, esses vídeos divulgados, eles facilitam, eles dão mais margem ainda para que aconteça o impeachment do presidente, se desloca a força popular dele, ou isso aumenta a força que ele tem e vai, de certa forma, zerar aí a possibilidade de ter o impeachment nos próximos tempos aqui no Brasil? Olha, Guto, eu acho inicialmente que impeachment não seria bom nesse momento que a gente está, de forma alguma. Eu realmente não concordo com o nosso presidente. Eu acredito que ele não esteja fazendo uma boa gestão. Eu acredito que ele realmente esteja em campanha desde que ele entrou, ele não saiu da campanha, né? Eu tenho críticas muito severas com relação ao andamento que o Brasil está levando e ao andamento das coisas. O que mais me assusta, na verdade, não foi nem tanto o pensamento do presidente, que é um pensamento que a gente já meio que conhecia, a gente já tinha uma noção do que ele fazia. Mas o que me assusta são o pensamento dos ministros, né? Ministros querendo fechar o STF, ministros querendo passar medidas por baixo dos panos, ou até passando pela boiada, como diria o ministro do Meio Ambiente, né? Então, assim, coisas nesse sentido me preocupam muito. No final das contas, a gente vive esse fla-flu, né? O Brasil está dividido entre pró-Bolsonaro e contra Bolsonaro, e o ideal, ao meu ver, seria um pensamento mais parcimônico, mais central, no sentido de que a gente tem que fazer o melhor para o Brasil, principalmente no momento de crise, não é hora da gente pensar em impeachment. Depois que essa crise passar, realmente a gente precisa voltar a conversar sobre isso, porque há informações muito contundentes lá, né? Acusações muito sérias que a gente pode fazer contra o presidente, mas nesse momento eu acredito que o melhor seria que a gente conseguisse fazer com que o Brasil pensasse no combate a essa pandemia. Essa pandemia é séria, ela não é brincadeira, ela está matando muita gente, e esses números que são falados, eles deixam de ser número quando passa a ser um avô nosso, um parente nosso,
né? Então é muito legal que as pessoas falem em números que são números que possam ser manipulados, mas quando ela vira um parente nosso, a coisa complica, né? Realmente o presidente, na minha opinião, o presidente deveria pensar melhor sobre a pandemia, deveria enxergar e encarar de frente, assim como os parceiros que ele enxerga, como o Trump, por exemplo, voltaram atrás em muitas decisões, deveria parar de interferir em trabalhos científicos, como o Ministério da Saúde, por exemplo. Eu tenho uma crítica muito séria quanto a isso, mas impeachment, nesse momento, eu não sei se seria viável. Muito bem, tempo, passando agora aqui para o Flávio. Flávio, a seu ver, né, a divulgação desse vídeo, ela vem aí para engrossar o caldo contra o presidente ou para engrossar, vamos dizer assim, o apoio popular dele nesse momento devido aí aquilo que foi mostrado, né? Talvez dizem, né, já dizem várias vezes que existem muitas coisas ali que não foram divulgadas, porque dizem respeito a posições do Brasil com outros países, tudo tal, mas do que foi divulgado, a seu ver, qual é o saldo final disso tudo? O presidente ganha ou perde com isso? Tanto ganha que a prova que o Celso de Mello já pediu arquivamento. O que acontece é o seguinte: nós estamos vindo de um momento muito drástico no Brasil. Aliás, o Brasil, há mais de 30 anos, ele vem sofrendo com corrupção, com desvios de verbas. Com relação aos nossos hospitais, me fala quando e qual ano que as nossas UTIs nunca tiveram saturadas, quando que nossos hospitais estiveram vazios, quando que eles estiveram com bom atendimento ao público, de qualidade, como o povo merece. Não tem mais. Ontem eu fiz uma conta, só com o dinheiro que foi enviado para o Porto de Mariel, em Cuba, daria para construir 10 mil leitos de UTI equipados. Só com esse desvio. Só com o dinheiro que é nosso, que foi mandado para Cuba. Entendeu? Sem contar as outras coisas que fizeram, metrô e Caracas. Eu não vou nem entrar nesse mérito aqui. Então, o povo está muito cansado. E quando eu falo de equilíbrio, que eu sempre peço equilíbrio em todas as minhas pautas, é assim: nós temos 57 milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro. E essas pessoas, elas têm que ser escutadas, elas têm que ser respeitadas. Nós tivemos aí os últimos 24 anos de Lula, Dilma e Temer. E no final do governo Dilma, só que aconteceu alguma coisa para poder impeachá-la devido às pedaladas fiscais e tudo mais. Mas eu sempre fui otimista com relação a falar assim: deixa o presidente que ganhou por meritocracia das urnas governar. Acontece que o Bolsonaro, desde o início dele, ele não teve um dia sequer de paz. Desde o anúncio de posse, já vieram críticas, já vieram posicionamentos drásticos contra ele, e a imprensa, ela vem batendo muito forte nessa tecla. Não está tendo o equilíbrio. Então ela aponta só coisas ruins. Tem muita coisa boa para ser apontada. O governo abriu os cofres aí para poder tentar ajudar o povo nesse momento de pandemia, está liberando benefícios, está liberando incentivos para empresas, cortou os impostos sobre medicamentos, tanto os importados quanto os nacionais. Ele tem feito um planejamento de modo a fazer o crescimento do Brasil. A prova foi o lucro das nossas estatais, que há muitos e muitos anos não vinham dando lucro, só prejuízo. Então, quer dizer, o direcionamento de Paulo Guedes, os ministros, eles são corretos. Eu também, de acordo com o que o Bruno falou, também não concordo com radicalismo, com algumas palavras. Por exemplo, o Weintraub falou que quer que o STF seja preso junto com todos os outros vagabundos, né? Foi esse termo que ele usou. Boa parte do povo que a gente conversa na rua já estão nesse nível, porque o pessoal está cansado de ver desmandos, de ver líder de facção criminosa sair pela porta da frente através de habeas corpus do STF. Está todo mundo muito cansado dessa situação no Brasil. Então nós precisamos focar na melhora do nosso país. E como que a gente faz? Você está num avião. Tempo, Flávio. Aí tem uma turbulência, você vai falar assim, é culpa do piloto? Não, é da turbulência. Mas eu não queria estar pilotando esse avião. Nós tivemos o fim do tempo aqui. A próxima pergunta vai ser para você, mas primeiro só o Bruno, ele tem 45 segundos aqui, caso ele queira completar um pouquinho. Bruno, por favor, se você quiser falar mais alguma coisa a respeito desse assunto, por favor, pode falar para a gente. Talvez só ressaltar que talvez esse seja o ponto crucial entre a discordância entre eu e o Flávio. Eu realmente acredito que houve muita roubalheira, nas épocas do PT houve muita coisa que precisa ser investigada e eles precisam ser punidos. Mas eu não acredito nesse tipo de fila. Eu acho que a gente deve punir também o que está acontecendo agora.
Eu acho que eu enxergo os políticos como funcionários nossos e que a gente tem a obrigação, como população, de verificar e de corrigir e de realmente sabatinar eles o máximo possível e cobrar as mudanças que o Brasil merece, né? Eu não tenho pena ou dó do Bolsonaro, porque eu acho que ele está lá para isso mesmo. Ele se expôs, realmente, para que as pessoas conseguissem, acreditassem nele e que ele fizesse alguma coisa melhor. Caso ele não faça, ele tem que ser sabatinado sim, e tem que ser cobrado pelas coisas. Era só 45 segundos agora, nós já pode continuar depois na próxima resposta. Flávio, então, passando aqui para você a respeito, então, dessa próxima pergunta, que foi justamente um ponto que você tocou aqui durante a sua fala, né, que seria a atuação da imprensa nesse momento, né? Nós tivemos hoje a notícia de que tanto a Folha de São Paulo quanto a Globo, elas vão deixar de ir, né, para aquelas coletivas que o presidente fazia, né, não oficiais, né, nas passagens que ele ia ao entrar no Palácio da Alvorada. Ele atendia algumas pessoas ali, algumas pessoas que estavam ali para vê-lo, e também falava à imprensa. E a Globo e a Folha de São Paulo, agora elas alegam que não estarão mais lá, alegando a questão de segurança, né? Citando um outro momento onde já se teve aí algumas agressões a jornalistas e tudo. A seu ver, Flávio, como você enxerga essa atitude aí da Folha e da Globo, e da Folha de São Paulo e da Globo? Olha, assim, eu sempre já falei muito essa frase aqui, você sabe disso. Eu sempre falo, quem não ajuda não deve atrapalhar. Ou você vem com uma coisa construtiva, a fim de falar, olha, vamos dar as mãos e vamos melhorar isso aqui que está acontecendo, o ponto é A, C ou D, entendeu? Mas vamos tentar melhorar de alguma forma. Com relação a esse depoimento do UOL, da Folha e da Globo, você vê tendência nisso. Porque se o presidente da República, que tomou uma facada e corre sérios riscos de vidas, porque eu até vi vídeos esse final de semana que passou, de pessoas falando sobre ameaças, escuta, não vai aparecer um sniper para resolver esse problema a hora que ele estiver lá no meio do povo, lá na rampa do Planalto. Então, existe muito radicalismo que bota em risco a vida do nosso presidente. Por que um repórter de uma Rede Globo iria sofrer algum tipo de risco? Isso mostra o medo deles com relação à tendência que eles mesmos estão praticando. Eles estão na contramão da decisão de 57 milhões de brasileiros, entendeu? E esses brasileiros já não estão mais tolerando isso. E pode ter certeza, ninguém vai fazer nada contra eles. Não é o perfil da direita e nem do conservadorismo agredir ninguém. Tivemos poucos atos aí, e quando isso acontece em movimentos onde nós estamos organizando, e o pessoal de Brasília, a gente já vai para cima dessa pessoa na hora, expulsa ela do movimento. Nós não toleramos violência e não jamais aceitaremos isso nos nossos movimentos. Mas esse medo surgiu para eles devido ao que eles mesmos fazem. Então, é complicado a gente falar a respeito disso. Nós temos pouquíssimos órgãos de imprensa hoje imparciais. E aquilo que eu falei para o Bruno, a gente tem que ter equilíbrio. Podemos cobrar e devemos cobrar, sim. Mas, bater nessa tecla o tempo inteiro, ou a gente não acredita na justiça, ou não acredita que tenha justiça. Porque se você precisa ficar falando o tempo inteiro num jornal determinado assunto, é porque você não acredita na justiça. E eu acredito, vamos deixar a justiça trabalhar, vai julgar, seja os filhos do Bolsonaro, ou seja as ameaças que vêm acontecendo via rede social, a coisa tem que fluir. Só que a imprensa também tem que dar boas notícias, o povo está carente de boas notícias, de luz no fim do túnel, foi o que eu falei, as pessoas mais carentes, elas não têm TV a cabo, não tem Netflix, não tem nada disso, e elas são obrigadas a assistir a emissora e tem maior sinal de satélite no Brasil, que é a Rede Globo, né? Então, nós temos que pensar nesse ponto também, a população está em pânico devido ao sensacionalismo que vem acontecendo. Muito bem, tempo passando aqui para o Bruno. Bruno, a seu ver, nessas declarações, esse posicionamento agora de alguns órgãos de mídia aqui do Brasil, eu tenho aqui pela internet, foi citado também pelo Flávio, né, que a UOL também estaria, né, tomando essa decisão junto. Tem também a Band aqui, segundo o Henrique Camargo, que mandou pra gente nos comentários aqui. Eu não tenho exatamente a certeza dessa informação, nós vamos apurar aqui durante, coisa que eu tenho, vamos dizer assim, que saiu, que eu cheguei a ver, seria a Folha e a Rede Globo, né? A seu ver, Bruno, a respeito desse posicionamento aí de alguns órgãos de imprensa, como enxergar isso, né? Como enxergar esse posicionamento, alegando essas questões de segurança nas entrevistas ali em frente ao Palácio da Alvorada? Olha, eu acho assim,
não existe democracia sem imprensa livre, tá? A imprensa ela tem que ter liberdade de falar o que ela quiser, do jeito que ela achar melhor. A imprensa ela está aqui para cobrar, ela está aqui para verificar, ela está aqui para investigar coisas que até às vezes os poderes não conseguem atingir, lugares onde os poderes não conseguem, ela está aqui para denunciar, né? Nosso presidente ele vem atacando esses órgãos de imprensa há muito tempo, né? Não é de hoje que ele xinga, que ele manda ficar quieto, que ele ofende. E tem uma pequena, e eu acredito que seja uma pequena, não discordo disso, mas tem uma pequena parcela desse movimento que é radical, sim, que bate, que briga, que toma microfone, que ofende. E realmente, o profissional que está lá trabalhando como um repórter, ele tem que ter liberdade, ele tem que ter a segurança mínima para trabalhar, né? O que há uma rusga entre o presidente e o corpo de apoiadores dele, que o pessoal chama de cercadinho, né? Aquelas pessoas mais fanáticas, aquele movimento mais fanático que fica ali dentro daquele cercadinho e que realmente é violento, né? A gente consegue visualizar em vários momentos esses ataques que acontecem na imprensa. E assim, se você não coíbe, você é conivente, né? Eu acredito que quando o presidente não coíbe, não proíbe, não se posiciona sobre isso, e pelo contrário, até incentiva, de certa forma, ofendendo a imprensa, ofendendo jornalistas, mandando calar a boca, chamando a Folha de foice, enfim, coisas nesse sentido, quando ele apoia esse tipo de situação, ele acaba aumentando o grau de periculosidade do trabalho do repórter, e isso em democracia nenhuma deve ocorrer. Tá? A gente só consegue ver isso em ditaduras muito sérias, né, em Venezuela, em ditaduras esquerdistas ou direitistas, tanto faz, mas o controle da imprensa, a ofensa à imprensa, o descrédito da imprensa ocorre somente em ditaduras. Em democracias, a imprensa é livre e pode falar o que quiser. Outro, você está sem áudio. Flávio, não consegui ouvir. Tá chegando? Agora está chegando para você? Agora sim. Vamos lá. Você tem 19 segundos, Flávio. Gostaria de complementar ainda? Não, só quero dizer rapidamente que essa ditadura de Venezuela, aí que o Bruno citou, é tudo que a esquerda vem pleiteando. Inclusive o Nicolás Maduro já foi citado por muitos líderes como exemplo de democracia. Tá certo, a imprensa tem que ter liberdade sim, mas não podemos esquecer que foi eles que vão tirar o time de campo. Ninguém citou isso não. Então continua sendo democrático, tá? Muito bem. Tempo, passando aqui para o Bruno. Bruno, 54 segundos, se quiser complementar ainda. Assim, mais uma vez, eu não sou contra o presidente ou não sou contra a figura. Eu realmente respeito que a eleição foi a partir disso, ele foi eleito a partir de um grande volume. O que eu digo é que o presidente tem tomado atitudes antidemocráticas, isso independente de esquerda ou direita. Eu não sou partidário de nenhum dos extremos, né? Eu me consideraria como centro-direita, inclusive, né? Porque eu tenho um perfil muito mais liberal do que esquerdista. Só que a grande questão a imprensa ela tem que ser livre e tem que ser dado essa liberdade para ela e tem que ser incentivada essa liberdade, né? Quando você não incentiva, quando você, em um órgão como presidente da República, se cala e até incentiva agressões à imprensa, você toma, sim, perfis fascistas, perfis de ditaduras que nem eu, nem ninguém gostaria de ter. Muito bem, e passando agora para a nossa última pergunta aqui, falando exatamente a respeito da nossa cidade agora aqui. Nós tivemos algumas medidas adotadas na nossa cidade agora nesse último feriado, né, que foi um feriadão aí em São Paulo, onde tivemos a antecipação de algumas datas e tudo, e diante disso algumas cidades do litoral e também do interior acabaram tomando essa medida, né, que seriam as barreiras sanitárias aqui, então. Eu acredito que eu começo com o Flávio, é isso? Me corrija se eu estiver errado aqui, porque agora, utilizando mais tempo da pergunta, eu fico um pouco perdido aqui. É a vez do Flávio mesmo, isso? Isso, é com o Flávio. Vamos lá, Flávio. Então, a respeito da barreira sanitária empregada aqui na cidade de Tapetininga, na quinta, sexta e sábado aqui da nossa cidade, onde havia ali a aferição de temperatura, orientação, fazer algumas perguntas para ver se tinha alguns possíveis casos de Covid ali para serem orientados para o hospital de campanha. A seu ver, essa medida é uma medida relevante, ela tem que continuar em outros momentos aqui, onde se houver a entrada de vários viajantes aqui para a cidade. Como você avalia isso, Flávio?
eu avalio de forma muito positiva. Acredito que a Simone Marchetto ela foi muito bem na velocidade dessa decisão. O governador do estado de São Paulo, juntamente com o Bruno Covas, eles fizeram bloqueios em avenidas e estradas em São Paulo, fizeram o povo, grande sua maioria, se acumular em transportes públicos, que é totalmente insalubre e passível de contaminação, e depois decretaram antecipação de alguns feriados para fazerem aí um pequeno lockdown aí de 6 dias. E isso que a gente já sabe, a capital paulistana, o povo tem um feriado prolongado, ele migra para o interior, para o litoral. E, consequentemente, vieram muitas pessoas aí para a nossa cidade. Então, essa barreira sanitária, ela foi perfeita. É uma pena só não funcionar 24 horas, mas que a atitude foi muito boa, foi boa. Eu acredito muito no que o município vem fazendo para poder combater esse vírus, para combater essa pandemia. O nosso hospital de campanha, ele funciona como se fosse um seguro de saúde, você paga, você tem, mas não na intenção de usar, e que não seja usado. Essa é a nossa torcida, para que tudo dê certo, para que os munícipes saiam ilesos, quem está doente nesse momento se recupere e possa vir nos abraçar em breve, com o fim dessa quarentena, torcendo pelo melhor para que essa pandemia acabe, que a vacina seja descoberta aí com uma certa rapidez, a tempo de salvar vidas, né, Bruno? Essa é a nossa intenção, o melhor para todos. E eu estou acreditando muito nas decisões e nas atitudes que a Simone Marchetto vem tomando em nossa cidade. Muito bem, tempo. Bruno, passando para você aqui a respeito dessa barreira sanitária, então, que foi empregada aqui no nosso município. Como você acredita que deva ter ajudou a cidade, não ajuda dessa maneira? Deve ser pensado e ter essa barreira em outros feriados possíveis aí mais para frente, tudo, caso ainda se continue esse isolamento, todo esse problema da pandemia? Como você avalia, Bruno? Eu avalio de forma muito positiva. Realmente foi muito assertiva essa barreira, né? Gostaria somente de ressaltar que, assim, não adianta a gente fazer uma barreira, não adianta a gente decretar feriado, não adianta a gente tomar medidas drásticas ou não, se a população não se conscientizar, né? Infelizmente, se a gente for analisar, a medida daria super certo, realmente, se as pessoas não viessem para o interior, por exemplo, né? Então, o feriado em larga escala, ele seria muito bom, porque seria uma possibilidade das pessoas não irem trabalhar, o feriado que foi adiantado, então esse não teria prejuízo nenhum se as pessoas tivessem consciência mínima do perigo que elas correm, né? Realmente, essa barreira sanitária e qualquer outra medida de contenção da expansão da pandemia é muito positiva. A prefeita teve uma atitude muito interessante, realmente foi muito assertiva nisso, foi muito rápida. A gente sabe que por conta de questões como pessoal, material e até mesmo questão de custo, é complicado manter ela 24 horas, mas esse seria o ideal, e seria o ideal manter não só, se a gente fosse falar num mundo perfeito, não só dentro dos feriados, mas em todo momento. Realmente, a verificação das pessoas aqui, e é interessante a gente pensar aqui, quanto mais pessoas estiverem com Covid aqui dentro, maior perigo para os cidadãos de Itapetininga, e, consequentemente, maior gasto que a gente vai ter com o hospital de campanha, maior gasto que a gente vai ter com outros medicamentos, enfim, né? Mas, de toda forma, acho que foi muito positivo, e outras medidas parecidas são necessárias, inclusive, por exemplo, na Campos Sales, ou até verificações de caminhada do pessoal, coisas nesse sentido devem ocorrer, sim. Muito bem. Flávio, 1 minuto e 20, gostaria de comentar mais um pouquinho a respeito disso? Sim, na verdade, eu quero me despedir do público aí, agradecer a participação na TVI. Obrigado, Bruno, aí pelo nosso contraponto aí de alto nível. Te respeito muito suas opiniões. Eu acho que é dessa forma que a gente tem que seguir, nada de imposição e sim ideias. Esse é o nosso grande objetivo. Parabéns à TVI e ao Guto aí pelo quadro. Estou sempre à disposição. Eu quero mandar um abraço aqui a todos os itapetininganos e dizer que essa luta é de todos nós, tanto dos comerciantes, quanto da população, quanto de nós que estamos aqui sempre na imprensa emitindo nossa opinião no intuito de ajudar. E sempre que precisarem, contem comigo, tá bom? Estou à disposição da TVI e de todos os itapetininganos. Muito obrigado, Flávio. Eu que agradeço a sua participação aqui. Um grande abraço. Também, Bruno, se quiser fazer mais algum comentário a respeito do assunto, ou se quiser se despedir, fica aberta a câmera aqui para você. Perfeito. Não, eu que agradeço ao Flávio.
Não, a discordância é necessária nos dias de hoje, né? Com a discordância a gente eleva o Brasil, eleva o nível da qualidade das conversas. Agradeço ao Guto mais uma vez pela oportunidade da gente conversar aqui. Enfim, me coloco à disposição também, sempre que precisar a gente está aqui para conversar. Peço desculpa pela correria de hoje, mas acho que deu tudo certo. Muito obrigado. Deu tudo certo, muito obrigado, Bruno. Então esse foi o quadro Contraponto aqui dentro do Telescópio para você.